Estudo para células. Igreja Batista Graça e Paz. Estudo 5. Os eventos finais e as festas do outono. Arrebatamento da igreja. Julgamento das nações. E as bodas do Cordeiro. Texto base: 2 Pedro 3, 1 a 2 e 13. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que se lembre dessas coisas. Quero que se lembre das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dada a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Tópico 1. Aspectos gerais. No terceiro capítulo da segunda carta, escrita pelo apóstolo Pedro aos seus irmãos na diáspora, isto é, que viviam como estrangeiros, distantes do seu país de cultura e de origem, aborda claramente o dia do Senhor, despertando seus irmãos para que jamais se esqueçam do que foi dito a esse respeito, primeiramente pelos santos profetas através dos mandamentos do Senhor e agora também pelos mandamentos de Cristo, anunciado pelos apóstolos. Nesses versículos, já começamos a compreender por que os assuntos escatológicos a respeito deste tempo são tão ignorados por milhares de cristãos. Podemos perceber claramente a dicotomia existente nos ensinos dos apóstolos e os de vários teólogos ocidentais. Enquanto os primeiros despertavam o povo a fim de lembrarem-se das mensagens dos profetas, ensinando que as Escrituras, leia-se, o Primeiro Testamento, eram divinamente inspiradas e serviam para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver, conforme 2 Timóteo 3,16, grande parte dos teólogos ocidentais afirma que os ensinos de Pedro, Paulo e os demais apóstolos não são verdadeiros. Ensinam, inclusive, que o Primeiro Testamento não passa de dados históricos que até podem servir para fins de conhecimento, mas está renegado ao segundo plano. Afinal, agora os cristãos são somente norteados pelo Novo Testamento. Irmãos, isso é doutrina de demônios. Se a igreja não der crédito aos profetas, dificilmente compreenderá e perseverará, aguardando com paciência o dia da redenção. Sem a leitura dos profetas, Daniel, Zacarias, Abacuque e inúmeros outros, não compreenderemos o fim dos tempos com maior clareza. O livro de Apocalipse, por exemplo, é tido por muitos como figurativo. Talvez seja o livro menos lido pelos cristãos. Resumindo, se desprezam os ensinos proféticos do Primeiro Testamento e não compreende Apocalipse, onde, por revelação divina, o apóstolo João repetiu várias visões anteriores dos profetas, com novos acréscimos, realmente o resultado disso será uma geração de ignorantes a respeito do assunto, os quais passam a acreditar em determinadas teorias por osmose, ou seja, de tanto ouvir, vão acreditar nisso. Sabe o que é isso? Refere-se a alguém que quer aprender algo sem estudar ou realizar algo sem saber, pensando que aprenderá absorvendo o conhecimento de forma natural, por osmose, sem necessidade de gastar energia. Não aprenderemos as profecias por osmose. Devemos estudar e nos interessar. O conhecimento e a prática dos mandamentos do Senhor serão sempre a maior riqueza de um homem. Feito esse despertar inicial, falemos um pouco a respeito dos assuntos relacionados às festas de outono, as festas proféticas do fim dos tempos. Lembrando que as festas
tem os seguintes significados: trombetas, despertar, chamado ao arrependimento; Yom Kippur, julgamento; tabernáculos, festa e júbilo dos remidos, as bodas do Cordeiro. Um ponto em comum dos estudiosos a respeito do fim é que a igreja será arrebatada. Porém, há discussões a respeito do momento, se antes da tribulação, no meio ou depois. Afinal, a igreja vai para o céu ou fica na terra? Esses assuntos são importantes e nós, como igreja, devemos conhecer, mesmo que seja o básico, pois estamos lidando com um destino eterno, além de se referir à nossa esperança e estrutura de fé. Muitas pessoas dizem: o importante é que a igreja seja arrebatada, o momento não importa. Contudo, a coisa não é tão simples assim, pois por trás de uma doutrina pode haver um ensinamento conflituoso com as verdades das Escrituras. Por exemplo, o ensino de que a igreja será arrebatada antes da tribulação, até mesmo antes do aparecimento do anticristo, é recheado de um tipo de preconceito com Israel em detrimento à igreja. Embora nem todos os que creem nessa doutrina possuam ideias antissemitas, é importante ter a consciência de que esse ensino traz em sua espinha dorsal um preconceito de que Israel vai ter que sofrer na tribulação porque rejeitaram o Messias. Uma coisa precisa ficar claro: quem rejeitou o Messias foi aquela geração, não foram nem as passadas nem as futuras. Além disso, outra coisa que precisamos entender é que na morte de Jesus houve dois tipos de pessoas responsáveis. O primeiro tipo seria o autor intelectual da morte, e o segundo, o autor material. Yeshua morreu porque os líderes judeus daquela geração planejaram e desejaram sua morte, e os romanos a executaram. Aplicando um raciocínio lógico, de forma bem resumida, podemos dizer que os judeus e os gentios juntos mataram Jesus. Com isso, faço a seguinte pergunta: quem os romanos representavam ali na crucificação? Nós, os gentios. De fato, não foram nem os judeus, nem os gentios que mataram Jesus. Na essência, quem matou Yeshua foram os pecados praticados desde Adão até os dias de hoje. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, e ao terceiro dia ressuscitará. Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 19. Muitos que creem no arrebatamento antes da tribulação baseiam-se nos relatos de Mateus 24 e Lucas 2, afirmando que os fatos ali narrados dizem respeito a Israel. Porém, isso não está escrito em lugar nenhum. É pura dedução. Portanto, possuem tal argumento em virtude das especificidades como: quem tiver na Judéia, fuja para os montes. Quem tiver na cidade, saiam dela. Mas como pode o livro de Mateus ter 28 capítulos e somente o capítulo 24 se referir a Israel? E o restante da igreja? É muita imaginação estranha ao meu ver. Nesse sentido, os defensores dessa crença argumentam que a igreja é a noiva do Cordeiro, e por isso o noivo não a deixará ser esculachada na tribulação, como se sofrimento fosse algo estranho aos que servem a Cristo. Deixe-me fazer uma pergunta:
Sendo a igreja a noiva do Cordeiro, ela nasceu agora ou há mais de 2000 anos em terras bíblicas? Então, o noivo permitiu que, no começo, sua noiva sofresse no Coliseu Romano, seus apóstolos mortos, inúmeros mártires dando suas vidas pela fé. Seria a nossa geração mais santa do que a primeira geração da igreja? Portanto, tal ensino não harmoniza com a palavra de Deus. Neste estudo, vamos deixar claro o pensamento da Graça e Paz a respeito do arrebatamento da igreja. Tópico 2. Por que cremos que a igreja estará na tribulação? Primeiramente, não existe nenhuma evidência de acontecimentos passados que tipificam o arrebatamento da igreja ou demonstrem que Deus resgatou o seu povo antes das tribulações. Na verdade, eles foram protegidos, encorajados e redimidos pelo Eterno durante as tribulações. Além disso, o próprio apóstolo João, a quem foi revelado Apocalipse 1:9, disse: Eu, João, irmão de vocês e companheiro na tribulação. Portanto, assim como Paulo e os demais apóstolos, João também cria que aquelas coisas reveladas iam acontecer no tempo deles. Por isso, ele se vê atravessando a tribulação. Se Deus não poupou João, por que nos pouparia? Gente, na tribulação haverá os acontecimentos mais espetaculares que essa terra já viu. Um primeiro acontecimento que tipifica o arrebatamento da igreja é a saída do povo do Egito. Contudo, veja que a ira de Deus foi derramada sobre o Egito ao passo que o povo escolhido foi preservado. Isto é, eles enfrentaram a fúria de Faraó, mas não a ira de Deus, a qual foi direcionada ao Faraó e o povo egípcio. Em meio ao caos de pestes, tragédias naturais e morte dos ímpios, os escolhidos foram preservados em tudo. Outro evento que tipifica o arrebatamento da igreja é o dilúvio, época de uma geração perversa de edomitas cujas vidas eram centradas nos prazeres carnais. A ira de Deus foi destinada para eles, mas na congregação onde Noé era pastor e seus familiares membros, nenhum deles se perdeu, ficando no meio daquela geração até o prazo que Deus havia dado. Deus disse: daqui a 7 dias a chuva vai começar. E quando as chuvas começaram a encher a terra, Noé e sua família entraram na arca. No momento em que as pessoas perceberam, já não podiam mais alcançar a salvação. A porta da graça havia se fechado. Assim, Noé entrou na arca que foi erguida da terra pelas águas do dilúvio, tipificando o arrebatamento, e os ímpios receberam o juízo de Deus. Inclusive, Ló também só foi retirado de Sodoma aos 47 minutos do segundo tempo. No último aviso, na última trombeta, ele saiu enquanto o fogo já estava caindo sobre a cidade. Tópico 2.1. A declaração de Jesus. Vejamos a declaração de Jesus a respeito de sua vinda. Vamos analisar os detalhes. Antes, é necessário esclarecer que Jesus virá somente uma vez, nas nuvens com seus anjos. Isto é, não haverá duas parúzias, chegada, advento. Vamos ao texto de Mateus 24, 29 ao 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as trevas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.
E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Jesus disse que virá logo depois da aflição, daqueles dias em que o sol escurecerá e as estrelas cairão do céu, quando as potências dos céus estarão sendo abaladas. Gente, será o maior evento deste planeta. Imperdível, será uma mistura de terrível com maravilhoso. Eu gostaria de estar vivo nesse dia e ficar extasiado com os acontecimentos mais espetaculares que os olhos humanos jamais puderam ver. De fato, será um dia espetacular para os filhos do Altíssimo. Verão em vida os acontecimentos desejados desde os patriarcas até os apóstolos. Imagine quando os poderosos da terra estiverem atordoados em meio ao caos e virem um bando de loucos gritando: Hosana, Hosana! Enquanto Deus revela os seus segredos mais extraordinários, o céu se enche com os milhares que se levantarão do pó da terra em corpos glorificados. Será um festival de horror para os incrédulos e de júbilo para os justos. Gente, será algo imperdível. Nesse sentido, a igreja ser tirada na terra no momento de seu maior triunfo seria um contrassenso. Imagine os anjos, visivelmente saindo para realizar a última colheita e todos os santos tendo seus corpos transformados de mortais para glorificados. Enquanto isso, como um grande imã, Yeshua atrai toda a sua igreja, que sobe já cantando a uma só voz o hino prontinho para o arrebatamento, com uma orquestra de anjos tocando seus instrumentos. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as tuas obras! Rei das nações, como são justos e verdadeiros os teus planos! Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas por todos. Apocalipse, capítulo 15, versículos de 3 a 4. Continuaremos este assunto na próxima semana. Não percam. Igreja Batista Graça e Paz, Pastor Ney Fraga.